essa tentativa de desdolarização ou de despolarização pode gerar uma guerra, os Estados Unidos não entrega fácil. Esse poder que é ter sua moeda como principal nas transações. Pois é, isso me lembrou de uma análise recente sobre... E até um vídeo que acabou de circular do Trump, dizendo que os Estados Unidos está perdendo, inclusive, o Brasil, e que se perder o dólar como moeda de reserva é como se perdesse uma guerra mundial. Não é bem isso. A força da economia americana não está lastreada no dólar. Isso até pode ser polêmico de dizer, e essa é até a fala do Trump, que a força da economia americana está no dólar. Eu discordo, porque... embora isso traga um privilégio exorbitante, o poder de emitir a moeda que o mundo inteiro aceita, isso também traz alguns ônus, porque esse arranjo onde o dólar é a moeda do planeta coloca os Estados Unidos numa posição de gerar déficits comerciais que são estruturais, onde esse sistema, esse padrão monetário, quase que depende dos déficits estruturais dos Estados Unidos, porque é os Estados Unidos que precisam emitir a moeda do planeta. Então eu digo que o dólar ele acaba sendo causa e consequência desses desequilíbrios no comércio mundial, no balanço de pagamentos, onde o mundo inteiro acaba acumulando cada vez mais dólares, investindo na moeda de reserva e dessa maneira financiando os Estados Unidos. Mas não é simplesmente porque gostariam de financiar os Estados Unidos. É um dos pilares de como esse sistema funciona. Esse é outro motivo pelo qual é tão difícil sair do padrão dólar. Eu queria ilustrar esse desequilíbrio. Primeiro lembrar um gráfico recente uma thread recente do Michael Pettis, é um cara que eu respeito bastante e ele fala bastante sobre China, e ele fala justamente isso. Olha, o dólar ele é um privilégio exorbitante, mas também ele traz um ônus para a economia americana, porque gera esses déficits comerciais, ou a conta corrente quase, com déficit estrutural, então o mundo financia os Estados Unidos. Além disso, é um dos motivos da desindustrialização americana. O poder de emitir moeda significa que você pode consumir do mundo inteiro sem precisar produzir. Em termos macro, é isso que vem acontecendo e numa magnitude ainda maior nos últimos anos. Basta ver então o gráfico que eu vou colocar agora, que é talvez uma das melhores evidências deste desequilíbrio provocado pelo sistema monetário baseado no dólar. Onde temos aqui a posição de investimento internacional líquida dos Estados Unidos. Isso significa tudo que os Estados Unidos acumularam de ativos no restante do mundo, no estrangeiro, e tudo que os Estados Unidos acumularam de dívida em favor do estrangeiro. Então, um menos o outro dá a posição líquida de investimento. Quando essa posição líquida está negativa, significa que o país acumulou muito mais dívida do que ativos. Então, ele é um país devedor. Vejam aqui, essa é uma das definições de um país ser devedor ou credor externo. Os Estados Unidos são o maior devedor externo do planeta, que acumulou aqui no último ano, 2022, 16 trilhões de dólares de posição de investimento internacional líquida negativa. E é uma posição que veio crescendo e se agravou especialmente na década de 90, mas mais ainda a partir dos anos 2010, depois que começaram as rodadas de quantitative easing e toda aquela política monetária extraordinária. Esse é um forte desequilíbrio e isso ajuda a desindustrializar a economia americana. O que é terrível porque a força da economia está realmente na sua capacidade de produção e não simplesmente no poder de emitir moeda. Por isso que eu discordo do Trump, porque no momento que acaba o padrão dólar, a economia americana estará numa séria desvantagem perante o mundo, porque ela vai precisar se reindustrializar e reinvestir. E isso toma tempo, não acontece da noite para o dia. Então, ao mesmo tempo que é um bônus, também traz um ônus, um grande custo para a economia americana. Só para mostrar aqui em relação ao PIB, vejam só, essa agora é a série trimestral. Em azul, temos em relação ao PIB americano, vejo que em 2022, aliás, no último trimestre de 21, chegou a 74% de posição líquida internacional
Posição de investimento internacional líquida negativa em relação ao PIB americano. E agora está ali ao redor de 61%, último trimestre do ano passado. Mas ainda é algo assim que é difícil ver outros países com esse nível de desequilíbrio macro quando a gente fala das contas externas dos países. Espero que eu tenha respondido. Foi uma resposta mais elaborada e longa, mas é importante para entender o que está acontecendo. Então, mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos não vão querer abrir mão deste poder de emitir moeda.